Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 24 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como o Apocalipse também é contra o Estado. Nós já discutimos em episódios anteriores como várias passagens bíblicas são contrárias ao conceito de Estado e agora nós entramos no último livro da Bíblia em relação a esse assunto. Ou seja, ao fim desse episódio, eu poderei dizer que a Bíblia é contra o Estado de Gênesis a Apocalipse. Muito bem, antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de podcasts ou de vídeos, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. A passagem na qual eu quero focar nesse episódio com certeza é a mais famosa do livro de Apocalipse. Trata-se da passagem que fala sobre a besta e a imposição da marca da besta sobre todas as pessoas do mundo. Eu quero fazer uma breve análise desse texto com o ouvinte para que possamos chegar a algumas conclusões sobre o que o livro de Apocalipse pode nos ensinar em relação ao conceito de Estado. Pois bem, a partir do verso 16 podemos ler: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Talvez seja óbvio para o ouvinte, mas é importante dizer aqui que o livro de Apocalipse é uma obra repleta de símbolos. Outro ponto, talvez óbvio para muitos ouvintes, mas que é importante ressaltar, é que a obra trata sobre uma série de visões e previsões de eventos que vão desde a época do autor do livro, que é João, e escreve por volta do ano 100, até o fim dos tempos, onde temos o juízo final, a volta de Jesus, a destruição dos ímpios e o estabelecimento de uma nova terra sem pecado e de paz. Nesse capítulo em específico, nós temos uma visão onde são retratadas duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. As duas bestas são grandes inimigos do povo de Deus e perseguem o povo de Deus por determinado período. E tudo isso ocorre, evidentemente, antes de Jesus voltar, antes do juízo final. Pois bem, feita essa breve contextualização, o que devemos fazer aqui é tentar interpretar alguns símbolos. A ideia aqui não é fazer uma interpretação muito específica, já que existem algumas escolas de interpretação do Apocalipse e elas divergem entre si. O intuito é fazer uma interpretação mais geral, da qual nós podemos extrair do texto algumas ideias que, com certeza, todas as escolas de interpretação, ou pelo menos a maioria delas, irá concordar. Muito bem, creio que o primeiro ponto que nós devemos focar aqui é no significado de besta. O termo besta, em seu sentido literal, é utilizado para se referir a animais grandes e ferozes ou animais híbridos. Em termos simbólicos, há bons indícios bíblicos de que o termo besta aqui é uma referência a poderes ou estados. O primeiro indício disso está no próprio capítulo 13 de Apocalipse. No verso 7, por exemplo, vemos que a primeira besta recebe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Em outras palavras, estamos falando sobre um governo ou um poder que tem características estatais. Ele domina sobre diversas pessoas, sobre diversas nações, sobre diversos agrupamentos de indivíduos. Já nos versos 16 e 17, que nós já lemos aqui, vemos que a segunda besta, que trabalha em prol da primeira besta, tem o gigantesco poder econômico de proibir todas as pessoas de comprarem ou venderem caso não possuam a sua marca. Mais uma vez, isso é uma característica de poder estatal. Apenas o Estado pode proibir um monte de pessoas e classes de fazerem transações comerciais. Ou seja, o texto está falando aqui claramente de intervencionismo estatal. Está falando de um poder estatal que tem como regular a economia a ponto de proibir determinadas pessoas de participarem dela.
O segundo indício de que bestas aqui significam um poder estatal está na descrição que é feita da primeira besta nos versos 1 e 2 do capítulo 13. Ali podemos ler que a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, que era semelhante a um leopardo, que tinha pés de urso e boca de leão. E por que essas características seriam um indício de que esse poder é estatal? É porque essas características são uma clara alusão ao texto de Daniel, capítulo 7. No livro de Daniel, no capítulo 7, o profeta tem uma visão de 4 grandes animais. Em outras palavras, 4 grandes bestas. Os animais são um leão com asas, um urso com um lado maior que o outro, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e um quarto animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. Esses 4 animais, conforme o próprio capítulo 7 explica, são representações de reinos, no caso, os reinos da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia e de Roma, que se sucederiam ao longo do tempo. E se o ouvinte prestou bem atenção, a primeira besta de Apocalipse possui partes de cada um desses 4 animais. Ou seja, é como se o texto de Apocalipse estivesse dizendo que a primeira besta é uma junção de todos esses 4 reinos. Além disso, fica bastante claro que se as 4 bestas de Daniel 7 são reinos, isto é, são estados, são poderes estatais, então é razoável que as 2 bestas de Apocalipse 13 também sejam reinos, também sejam poderes estatais. Trata-se do mesmo símbolo e, como qualquer estudante de Apocalipse sabe, os livros de Daniel e Apocalipse estão intimamente conectados. Apocalipse faz uma série de alusões a Daniel, se utiliza de algumas profecias que estão em Daniel e até mesmo de alguns números. Vale ressaltar ainda que, além do capítulo 7 de Daniel apresentar essas bestas como sendo poderes estatais, o capítulo 8 faz a mesma coisa. Ali o texto retrata um carneiro com um chifre maior que o outro e, posteriormente, um bode com um grande chifre entre os olhos. Nos versos 20 e 21, o texto vai dizer claramente que esses 2 animais representavam o reino da Medopérsia e o reino da Grécia. Em suma, a ideia de que Apocalipse 13 está lidando com 2 poderes estatais pode ser bem estabelecida aqui. E o que seria a marca da besta? A maioria dos intérpretes tem concordado que a marca da besta faz a oposição ao selo de Deus. Sim, o Apocalipse fala que existe um selo de Deus. Ele vai aparecer pela primeira vez no capítulo 7. Dos versos 1 a 3, vemos que em algum momento um anjo de Deus coloca um selo na testa dos servos de Deus. Esse selo é chamado o selo do Deus vivo. E o texto parece indicar que o mundo não acabará antes que esse selo seja colocado na testa dos servos de Deus. Já no capítulo 9, nos versos 3 e 4, vemos que em algum momento da história, diversas pessoas passarão por um grande sofrimento, menos as pessoas que estiverem com o selo de Deus na testa. No capítulo 14, existe mais um dado interessante. As mesmas pessoas que foram descritas como seladas no capítulo 7, agora são descritas no verso 1 como tendo na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro, que é Jesus. O que tudo isso parece indicar é que, assim como existe uma marca que identifica quem pertence à besta, existe um selo que identifica quem pertence a Deus. E aqui vem o ponto mais interessante. Essa ideia de selo de Deus não é uma inovação de Apocalipse. Em Ezequiel, capítulos 8 e 9, o profeta tem uma visão de Deus onde é retratado toda a idolatria e as coisas erradas que estavam sendo feitas pelas pessoas que moravam em Jerusalém e, em especial, pelos sacerdotes. Então, a partir do verso 3, Ezequiel vê um anjo que é ordenado por Deus a passar por toda a cidade e marcar com um selo, um sinal na testa, aquelas pessoas que não concordavam com as atrocidades que estavam sendo feitas em Jerusalém. Após isso, a ordem de Deus era para que o anjo matasse todas as pessoas que não tivessem esse sinal na testa. Como o ouvinte pode perceber, o texto de Apocalipse 9, versos 3 e 4, que fala justamente sobre um momento em que apenas as pessoas que têm o selo na testa não passarão por determinado sofrimento, é uma alusão direta a esse texto de Ezequiel, capítulo 9, versos 3 e 4 também. Esse sinal na testa, evidentemente, não é um sinal literal.
Ele é simplesmente algo exterior, visível, que representa algo interior, que é o caráter das pessoas. Mas as alusões de Apocalipse não param por aí. Se voltarmos um pouquinho mais na Bíblia hebraica, encontramos um outro texto muito interessante. Em Deuteronômio 6, dos versos 4 a 9, temos o famoso texto conhecido como Shema. Trata-se da oração que todo judeu deveria fazer e que os judeus fazem até hoje, reconhecendo que Yahvé é o único Deus. E sobre a importância dessa mensagem, o texto diz: estas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Note então que havia uma ordem de Deus para que aquelas palavras, isto é, de que Yahvé é o único Deus, deveriam ser postas, amarradas, tanto na mão quanto na testa. Daí vem a tradição judaica até hoje de colocar uma caixinha amarrada na testa e uma caixinha amarrada na mão em determinados momentos do dia, contendo a palavra do Senhor. Essa mesma ordem vai aparecer também em Êxodo, capítulo 13, no versículo 9 e no versículo 16. Aparentemente, isso era um símbolo. Ao colocar a palavra do Senhor amarrada no frontal ou amarrada em uma das mãos, o hebreu não só se lembrava de que Yahvé era o único Deus e que ele devia obediência a Yahvé, mas também representava de uma maneira externa que a palavra do Senhor estava na sua mente e também nas suas atitudes diárias. Ora, o que a marca da besta colocada ou na mão ou na testa vai fazer é justamente uma contrafação disso. Assim como o judeu deveria ter na sua mão ou na sua testa a lembrança de que Yahvé é o único Deus e de que ele deve obediência a Yahvé, o servo da besta deve ter também na sua mão ou na sua testa uma marca que indica que ele pertence à besta. Não obstante, devemos lembrar mais uma vez que o livro de Apocalipse é um livro repleto de símbolos. Assim, não devemos pensar que literalmente a besta colocará uma marca na testa ou na mão das pessoas. Assim como a besta não é um animal literal, a marca também não é literal. A marca é algo que representa que um indivíduo pertence à besta, assim como o selo de Deus é algo que representa que o indivíduo pertence a Deus. E o que pode ser mais representativo de que nós pertencemos à besta ou a Deus? Com toda certeza, uma postura. Esse é o caso de Ezequiel 9, onde o anjo marca com o sinal na testa justamente aquelas pessoas que se incomodavam com as abominações que estavam sendo feitas em Jerusalém. Em suma, essas pessoas possuíam uma postura que indicava que elas pertenciam a Deus. Essas pessoas eram obedientes aos mandamentos de Deus, e isso era tão forte que se tornava visível para todos. Assim sendo, da mesma maneira, a marca da besta só pode ser uma postura que indica que o indivíduo pertence à besta. Essa postura deve ser uma postura de obediência à besta e, ao mesmo tempo, de desobediência a Deus. Afinal de contas, quando nós obedecemos ao inimigo de Deus, estamos desobedecendo a Deus. Então parece razoável concluir que o selo de Deus tem a ver com a guarda dos mandamentos de Deus e, mais precisamente, com a guarda de mandamentos que são bastante visíveis para as outras pessoas. E, por conseguinte, a marca da besta com certeza tem a ver com a obediência a determinadas leis estatais que ferem as leis de Deus. E também, em especial, aquelas leis que o cumprimento é bastante visível às outras pessoas. Curiosamente, existem pelo menos 2 exemplos bíblicos de leis que foram impostas por estados aos judeus e que feriam diretamente a lei de Deus. O primeiro exemplo está em Daniel, capítulo 3. O capítulo narra a ocasião em que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram condenados à fornalha de fogo pelo então rei da Babilônia, Nabucodonosor, porque se recusaram a cumprir uma lei imposta pelo rei
que obrigava todas as pessoas a se prostrarem diante da sua estátua quando determinados instrumentos eram tocados pelos sacerdotes e então adorassem a estátua. Note que aqui o decreto estatal ia contra o primeiro e o segundo mandamento do Decálogo. Podemos dizer então que, naquele momento, os 3 jovens, ao se recusarem a respeitar o Estado e preferirem obedecer a Deus, foram marcados diante de todas as pessoas com um selo na testa. A própria obediência ao mandamento se tornou visível para todos e, portanto, um sinal de que eles pertenciam a Deus. Por outro lado, todas as pessoas que resolveram respeitar o Estado, contradizendo assim os 2 primeiros mandamentos do Decálogo, acabaram recebendo uma marca que indicava que eles pertenciam ao Estado ou que eles eram obedientes ao Estado. O segundo exemplo também está em Daniel, no capítulo 6. Ali vemos a ocasião em que o próprio Daniel é condenado à cova dos leões por se recusar a respeitar uma lei imposta pelo então rei Dario, que proibia todas as pessoas no espaço de 1 mês a dirigirem orações a qualquer outro deus que não fosse o próprio rei, que era considerado um deus. Daniel, diante da proibição, não deixou de fazer as suas orações exatamente da mesma forma como fazia, com as janelas abertas, virado em direção a Jerusalém. Assim, ele foi delatado por pessoas que queriam a sua cabeça e lançado na cova dos leões. Mais uma vez, a obediência ao decreto estatal iria frontalmente contra a lei de Deus. Portanto, ao obedecer a Deus de maneira visível, Daniel foi selado por Deus, ao passo que as pessoas que obedeceram ao Estado foram marcadas pelo Estado. Portanto, o que Apocalipse 13 quer nos dizer é que a besta, em algum momento da história, impõe uma determinada lei ou um determinado conjunto de leis que contraria a lei de Deus. Para quem acredita que isso ainda vai acontecer no futuro, como eu, esse será um grande momento de decisão dos servos de Deus. Ali realmente se verá quem é fiel a Deus e quem não é. E esse parece ser mesmo o tema de Apocalipse. Em Apocalipse 12, 7, por exemplo, nós vemos que o remanescente fiel é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O mesmo é repetido em Apocalipse 14, 12, onde lemos: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em outras palavras, o que demonstra que realmente nós temos a fé em Jesus, de que realmente nós somos fiéis a Deus, é a guarda dos mandamentos. E isso, em diversos momentos da história, se torna uma desobediência explícita e visível ao Estado. E para mim, a grande marca da besta final será justamente a imposição de uma ou mais leis estatais que irão requerer que nós quebremos a lei de Deus. E aqui podemos fazer uma reflexão interessante. Esse mesmo poder que é colocado como a besta em Apocalipse 13 é representado em Daniel 7 como um chifre pequeno daquele 4º animal terrível e espantoso. Ou seja, ele é um poder estatal que surge de um outro poder estatal anterior. E veja o que é dito sobre ele no verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Então note que esse poder estatal possui uma enorme arrogância. Ele realmente acredita que pode mudar a lei de Deus. Evidentemente, a besta de Apocalipse 13, que é o chifre pequeno de Daniel 7, é um estado em específico, é um poder em específico. No entanto, de certa forma, nós podemos dizer que todos os estados possuem, em maior ou menor grau, essa arrogância. Todos os estados se arrogam a criar leis e assim se colocam no lugar do próprio Deus. Outro texto interessante está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ali Paulo, falando sobre esse mesmo poder que será representado em Apocalipse 13 como a besta, afirma que Jesus não voltará sem que esse poder seja manifesto. Sobre ele, Paulo afirma que esse poder se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus.
Mais uma vez, embora esse texto esteja falando sobre um poder específico, e nós não vamos discutir nesse episódio qual seria a identidade desse poder, desse reino, desse estado, é fato que todos os estados, em maior ou menor grau, possuem essa mesma característica. E isso fica bastante óbvio no próprio capítulo 13 de Apocalipse. Afinal de contas, para que a besta consiga fazer com que todo o mundo aceite a sua marca na mão ou na testa, é necessário que ela tenha uma baita influência sobre os outros países. Isso significa, claro, que os outros países são pequenas bestas também. Essas pequenas bestas, embora em menor grau, possuem as mesmas características das duas grandes bestas. E é exatamente por isso que elas seguirão essas duas bestas no sentido de imporem essa marca. Isso fica claro nos capítulos 17 e 18, quando vemos que a besta também é representada por uma grande prostituta e pela Babilônia. E os capítulos vão dizer que os reis da terra aceitam por algum tempo essa grande meretriz e se prostituem com a Babilônia. Em suma, o que temos é um estado que possui uma característica religiosa e que durante algum tempo influencia grandemente os outros estados do mundo. Um último ponto que podemos abordar é justamente o 666. É interessante, mas o número 6 tem sido relacionado desde sempre ao homem. Isso porque o ser humano foi criado no sexto dia. E o próprio texto de Apocalipse 13 vai dizer que o número da besta é um número de homem. Em oposição, o número 7 sempre tem sido relacionado a Deus. E não apenas a Deus, mas à perfeição. Assim, existe a possibilidade de que o número 666 seja uma alusão à tentativa da besta de colocar o homem no centro de tudo, de elevar o homem à posição do próprio Deus. Curiosamente, isso é a própria essência do Estado. O Estado não apenas se arroga a posição de Deus, como ele é definido como uma instituição onde o homem domina sobre o homem. Assim, nada mais razoável que o número que representa a besta seja formado apenas pelo 6. Ora, diante de todas essas avaliações, podemos chegar à conclusão de que o Apocalipse é extremamente coerente com tudo aquilo que nós estudamos em outras passagens bíblicas. Vimos desde Gênesis, passando pelo Decálogo e também por 1 Samuel 8 e pelas histórias dos reis de Judá e Israel e também pelos evangelhos e também por algumas epístolas, que o Estado é uma instituição que não foi criada por Deus, que não representa o ideal de Deus e que contraria os princípios mais básicos das Escrituras Sagradas. Como resultado, o Estado sempre foi, durante toda a Bíblia, um grande inimigo do povo de Deus. E todas as perseguições que nós tivemos, tanto a judeus quanto a cristãos, foram perpetradas por estados. Assim, ao chegar ao Apocalipse e encontrar ali também o Estado como sendo um grande inimigo do povo de Deus, não parece razoável que nós, como cristãos, apoiemos o Estado. No Apocalipse fica claro que o Estado continua sendo um grande inimigo e será a grande ferramenta final de Satanás contra os cristãos. O livro de Apocalipse reforça que o Estado é essencialmente perseguidor. E aqui algumas pessoas podem argumentar que nem todo Estado é perseguidor, que na verdade quando um Estado se torna perseguidor, a sua essência está sendo distorcida. Mas a verdade é que a essência do Estado é perseguir. Afinal de contas, o Estado pode impor a todas as pessoas regras que não são leis de verdade. E se as pessoas não quiserem cumprir essas regras, o Estado efetivamente perseguirá essas pessoas. A verdade não é que o Estado não seja essencialmente perseguidor, mas sim que existem estados que perseguem muito menos que outros. Em alguns estados existe um grau relativamente alto de liberdade individual e de garantias dos direitos humanos. Isso nos dá a falsa impressão de que esses estados não têm essência perseguidora. Mas eles têm, eles só não perseguem muito. Quando então um estado se torna grandemente perseguidor, o que ele está fazendo é apenas desenvolvendo a sua essência. Ele está levando às últimas consequências aquilo que ele realmente é, ou aquilo que ele realmente diz ser.
Se o Estado de fato tem a prerrogativa de criar e impor as leis que ele quiser, então, em última instância, ele pode perseguir aqueles a quem ele quiser pelas razões que ele quiser. Antes de terminar esse episódio, existe uma questão importante que nós devemos tratar aqui. Se for verdade, como eu acredito, que o Apocalipse prevê que os estados do mundo perseguirão os cristãos bíblicos um pouco antes de Jesus voltar, então não seria contraditório defender o libertarianismo? Afinal de contas, sendo um cristão, eu sei que o mundo nunca se tornará libertário. Pelo contrário, os estados se tornarão mais fortes e perseguirão os cristãos bíblicos. Bom, a esse questionamento eu respondo o seguinte. Primeiro, a verdade e a ética devem ser defendidas independentemente do que acontecerá no futuro. Não é porque os estados vão crescer e oprimir as pessoas que eu vou concordar que os estados cresçam e oprimam as pessoas. Pelo simples fato de o estado ser antiético, imoral, criminoso, eu devo ser contrário ao estado. E isso não significa, claro, que eu sairei por aí sendo um péssimo cidadão. Já conversamos sobre isso em outros episódios. Significa apenas que eu nunca olharei o Estado como sendo um ideal de Deus e uma instituição necessária para o ser humano. Segundo, ao manter uma posição contrária ao Estado, eu tenho como lutar para que a sociedade seja o mais independente quanto possível do Estado. Isso pode não levar o mundo a se tornar libertário, mas com certeza pode mudar para melhor a situação de muitas pessoas, famílias, ruas, associações, igrejas e até mesmo pequenos bairros e pequenas cidades. Não precisamos pensar em termos de mudança do mundo. Nós podemos sempre pensar em termos de mudanças das pessoas que estão à nossa volta. Essa, aliás, é a postura mais realista, mais prudente e mais conservadora. Finalmente, sempre devemos considerar a hipótese de que o Apocalipse apenas prevê o geral, não o específico. Em outras palavras, é certo que os estados se agigantarão e perseguirão os cristãos, mas isso não significa que absolutamente todos os lugares do mundo terão as mesmas leis, os mesmos contextos e o mesmo nível de perseguição. É possível que em alguns países ou em algumas cidades não exista perseguição ou a perseguição seja menor. É possível que em alguns poucos lugares do mundo se formem alguns bolsões de liberdade. Esses lugares podem inclusive se tornar locais de refúgio para os cristãos bíblicos. É claro que em uma hora ou outra esses locais acabarão sendo invadidos pelos estados, mas como medidas provisórias eles podem ser úteis para proteger durante algum tempo muitos cristãos bíblicos da perseguição. Em suma, nós não sabemos e não temos como saber exatamente como que todas as coisas acontecerão em específico. O Apocalipse nos dá, ou provavelmente nos dá, apenas um panorama geral. Assim, não é nenhum pecado e nenhum problema nós trabalharmos em prol da liberdade, do respeito à propriedade, do respeito aos direitos individuais e de uma maior autonomia das pessoas em relação ao Estado. Todas essas posturas são virtuosas e podem ter utilidade. Bom, eu espero que esse episódio e também todos os episódios em que nós conversamos sobre diversas passagens bíblicas tenham deixado claro que a Bíblia não defende o Estado. O conceito de Estado é absolutamente antibíblico. Isso não significa, claro, que os cristãos que ainda acreditam no Estado são más pessoas, são falsos cristãos e não serão salvos por isso. Eles apenas possuem uma compreensão equivocada das Escrituras, pelo menos em minha análise. Mas essa diferença de interpretação, com toda certeza, não é uma questão de salvação. Assim, um amigo cristão que discorda de mim não precisa ficar chateado, é apenas uma discordância pontual. O que realmente importa é que ambos somos cristãos, cremos no mesmo Cristo e, se continuarmos firmes em Jesus, seremos salvos e estaremos juntos por toda a eternidade. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.